Bom dia, quinto ano, boa tarde. Vamos estar dando início à nossa aula de português. Hoje nós só vamos falar de leitura interpretativa. Vamos ver um gênero textual que também nós já conhecemos, que é uma reportagem. Nós já falamos de entrevista, já falamos sobre contos, já falamos sobre fábulas, já falamos sobre lendas no decorrer desse ano todinho. E hoje o texto, da página 64 é uma reportagem que relata, essa reportagem conta a história, conta um fato que aconteceu numa determinada cidade, num determinado ano, em que um pai, ele vai matricular a sua filha numa escola de balé. E no decorrer, da reportagem, ele vai falar que hoje, a menina está com 17 anos, ela foi matriculada num curso de balé gratuito, onde não se pagava nada, tá? E aquela associação, aquele local estava recém-inaugurado, estava começando, e foi uma oportunidade que a filha dele teve. Provavelmente ele não tinha condições de pagar um curso particular. E ele via, isso como o quê? Uma porta que mais tarde iria se abrir para a filha. Então eu não vou estar lendo a reportagem, vocês estarão lendo a reportagem e vocês irão responder a página 65. Qual é o título da reportagem? Geralmente o título vem em negrito, Qual é o significado da palavra janelas para o futuro? A professora Georgette já falou. Quando ele matriculou a filha, para esse curso, ele quis, pensando no amanhã. Leia o texto que vem logo após o título. Nós temos um título e logo abaixo nós temos uma introdução à reportagem, mantida com recursos oriundos da prefeitura, Então era algo que a prefeitura estava mantendo e com o apoio de diversos parceiros, pessoas que estavam ali também patrocinando. A Cidade do Saber atende cerca de 10 mil crianças e jovens. Então, é uma organização não governamental, A prefeitura estava incentivando ali, dando todos os recursos. E depois você vai responder aonde se localiza a Cidade do Saber, como ela é mantida, Quantas pessoas ela atende, tudo isso eu acabei de ler. O que significa a expressão cerca de. Quando nós falamos cerca de, é porque nós não temos a quantidade exata. Nós geralmente podemos substituir pela palavra aproximadamente, E vocês irão responder a página 66 e também a página 67, que tem tudo a ver com o texto, que é uma reportagem. Logo abaixo nós temos aí o que é uma reportagem. É um gênero, textual, que tem como finalidade o quê? Comunicar, divulgar informações de interesse público. Essa reportagem estava divulgando o quê? A escolinha de balé. Falando aonde ela fica, qual é o custo, o horário que funciona, quantas pessoas atende aproximadamente, quem mantém essa instituição, qual é o objetivo dessa instituição. Então a reportagem, ela tem como finalidade divulgar, e trazer informação para o público. Quantas pessoas não conheciam essa Cidade do Saber e passaram a conhecer a partir do momento que ela leu essa reportagem, Sem abordar necessariamente um fato atual, A reportagem, ela pode ser algo, quem está acostumado à reportagem atual, do dia, que aconteceu naquela hora, mas ela não precisa necessariamente ser atual, O repórter, ele investiga informações
dados de pesquisa, depoimento e opiniões de pessoa. Agora, uma coisa muito importante, a reportagem, né, ela precisa ser um fato verdadeiro, tá? Porque se um repórter ele coloca algo, ele traz uma reportagem e que depois vai descobrir que aquilo ali não tem fundo verdadeiro, que aquilo ali não é verdade, né? A emissora, o repórter, o jornal, a revista fica desacreditado. A linguagem, ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva. E ela também pode ser verbal, como também pode ser não verbal, né? Ela pode transmitir algo por escrito, como ela também pode trazer só uma imagem, para atender ao público que lê jornal, revista, site ou alguns suplementos, tá? Expressando ideias, essa produção oral aí nós não iremos fazer, tá? Porque ela deveria ser feita na sala de aula. E nós vamos lá pro Lá Vem as Letras, tá? Você já leu algum mini conto? Que geralmente os contos são grandes, né? São uns contos que às vezes usam 2 páginas, 3 páginas. Geralmente a nossa leitura interpretativa, quando é um conto, ela é um pouquinho grande. E tem contos, tá? Enormes, contos bem grandes. Mas o mini conto é aquele conto que ele é produzido por um único parágrafo. Nós já aprendemos o que é parágrafo, né? Tem aquele texto, tem aquele texto, tem aquele texto. Tem a vírgula, tem o ponto e a vírgula, mas o parágrafo é aquele ponto, e quando tem o ponto, você continua na outra linha, geralmente fora da margem. Mas o mini conto, geralmente é formado por um parágrafo só, mas naquele parágrafo tem que ter tudo, tem que ter o começo, tem que ter o meio e tem que ter o fim. Então esse mini conto aí, ele vai falar do cotidiano. Repare bem que esse mini conto tem um ponto, mas na mesma linha do ponto continua. Por quê? Tem aquele ponto porque aquela ideia, né, aquela primeira ideia, ela terminou. Então você coloca ponto e inicia uma outra. Igual aqui, olha, vamos lá. De vez em quando trocavam gentileza com a guarda de trânsito. Parou. Terminou aí. Ponto. Tinha clientes assíduos que não falhavam uma semana. Ponto. Continua na mesma linha. O parágrafo, você não pode continuar na mesma linha. Você fechou aquele pensamento. Então, eu vou estar lendo para vocês. Olha, cotidiano. Do meio da multidão, Efebaldo, energia, com um santo rumo ao céu. Assim, iniciava mais um dia de trabalho, subindo no banquinho, na esquina das avenidas, gritando que a sorte é para todos. O cavaleiro pode mudar sua vida. É só comprar a cartela da Loteria Federal. De vez em quando, trocava gentilezas com a guarda de trânsito. Tinha clientes assíduos que não falhavam uma semana. E havia também o gari, que buscava o refrigerante e ficava com o troco, de pé descalço, pedindo sempre para aumentar o troco. Meio-dia, passava a moça do pastel, o cesto apertadinho contra o peito, rebolando. Efebaldo sentava-se e comia. Ele, o jornaleiro, o ambulante da agulha de limpar fogão. Quase uma família. Acabou. Então aí nós podemos ver que esse mini conto está falando da vida de um vendedor, né? Um vendedor ambulante na rua, né? Ele vendia o quê? Bilhete de loteria. Então, esse mini conto contou tudo, falou tudo. O que acontecia de manhã, de tarde, né? E ele estava sozinho? Não, ele não estava sozinho. Ele tinha o jornaleiro, tá? Ele tinha outros ambulantes que vendiam agulha de limpar fogão. Então, de acordo com o mini conto, você vai... Qual é a profissão de Efebaldo? Ele era um vendedor de bilhete de loteria. Você vai responder, número 2, você vai pesquisar os verbetes, qual é o sentido da palavra energia, mais utilizada no texto, tá? Porque às vezes nós encontramos uma palavra e ela tem vários significados, mas nós vamos trabalhar o significado dela no texto, tá bom? É utilizada pelo narrador no primeiro parágrafo. E depois, né, nós vamos encerrar
por aí, na página 69, tá? Aí lá embaixo tem, ó, é uma narrativa curta que pode ser escrita em um único parágrafo. Necessariamente um único parágrafo? Não, pode ter mais de um, mas geralmente o mini-conto é uma narrativa escrita, tá? Ó, escrita, não é falada, tá? Ela é escrita e geralmente ela utiliza um único parágrafo, ok? Então, nós vamos, a nossa aula de hoje, né? Da página 64 até a página 69. Amanhã, né, nós estaremos de folga, não terá aula de história, nem terá aula de matemática. Mas provavelmente eu estarei usando um dia da semana para poder estar dando aula de história, ok, meus amores? Bom feriado, bom final de semana e fiquem com Deus.